Do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Fiquei meio perdida ali, a igreja agora está nova, bonita, né? Está ficando, né? Ainda está em andamento, está ficando mais bonita do que já era, né? E eu fiquei meio perdida ali para onde eu vou. Mas a paz do Senhor Jesus, muito feliz com essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, reunida com os meus amados, as minhas amadas, para nós refletirmos um pouco juntos, né, acerca dessa palavra, né, Ju? Tão gloriosa, que nos aquece em todo o tempo, nos dias mais frios, né, Daiane, nos dias mais difíceis, nós encontramos calor, aconchego aos pés da cruz, na presença do Senhor, e essa palavra que transforma toda e qualquer situação, que eu quero trazer, refletir junto a vocês aqui nessa noite. Hoje, durante o dia, enquanto eu meditava e falava: oh, meu Deus, Jesus amado, te amo, lá vai eu de novo, Jesus me ajuda. E falei: Senhor, meu Deus, o Senhor conhece, Deus, o Senhor sabe, se o Senhor está mandando ir, a gente vai, não, mas a gente não pode deixar de falar, que a gente fica, né, tremendo nas bases, né, assim, mas o Senhor é aquele que faz em nós, e o mais maravilhoso, através de nós. Essa é uma verdade maravilhosa e que nós temos que crer e receber. E aí eu pensava aqui, eu falei: vamos meditar com os irmãos lá acerca dos discípulos no caminho de Emaús. Pensei comigo. Só que assim, irmãos, eu tive esse pensamento e fiquei caçando, entendeu? Caçando alguma coisa para Jesus. Eu pensei nessa palavra, mas eu preciso de um fogo do Senhor no meu coração aí, ministrando sobre mim, para que transborde e as pessoas também recebam, meu Deus, tem misericórdia. Eu cheguei, sentei ali e fiquei: meu Deus, eu estou esperando Jesus, eu estou esperando, meu Deus, me ajuda. E aí a mocidade canta assim: eu quero viver algo novo. Jesus, olha só. Faz meu coração arder de novo. Olha que bênção. E aí eu sentada ali, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, falou assim: há um momento, é chegado o momento do coração arder de novo. Nós estamos aqui no adolescente, né, Ana? Onde talvez você aí ouviu falar de Jesus, das coisas de Jesus, caminhou com Jesus, sentiu Jesus por muitas vezes, mas hoje, nesse momento, você precisa desse fogo ardendo no seu coração. Aleluia. Então, vamos aqui ler. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24. Um pouquinho extenso. Nossa, o microfone. Amado de Deus. Deus te abençoe. Repreende todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós amamos a tua presença, Jesus. Se o Senhor não estiver aqui, Deus, em vão nós aqui também estamos. Trabalha em nosso coração nessa noite, Pai. Lucas 24, o texto é um pouco longo, mas é preciso para a gente refletir juntos. Capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco andavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo:
dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, aquelas mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo repartido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? Aleluia! E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia! Oh, palavra gloriosa, amados. E eu pensando aqui acerca dessa palavra, falei: Jesus, essa palavra ela é muito familiar para nós, ela está muito contextualizada, sabe, Cláudia? Olha para vocês verem. Os discípulos iam para uma aldeia próxima a Jerusalém, chamada Emaús, discutindo, murmurando. Eles estavam desolados, Daiane, eles estavam entristecidos, eles estavam frustrados, eles estavam desiludidos. Talvez hoje, nesse tempo tão difícil que nós passamos, nós estamos como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, frustrados. E o que nossa boca sabe falar o tempo todo é: poxa, mas aconteceu isso, está acontecendo isso, nós estamos à beira desse abismo, ou nós já estamos de fato no abismo, nós já estamos no fundo do poço. Cadê Jesus? Jesus disse que era para eu ir. Jesus falou no meu coração que esse projeto era dele. Jesus falou no meu coração que eu estava no caminho, e agora isso? Eles estavam desolados, entristecidos, desesperançosos. Quantas vezes muitos de nós estamos como esses discípulos? Mas eu glorifico ao Senhor que Deus, Jesus, é aquele que nos momentos mais terríveis, Ele faz algo novo na nossa vida. E hoje eu cheguei aqui tremendo nas válvulas. Falei: meu Deus, pelo menos no meu coração, Jesus, o Senhor tem que me mostrar qual que é a intenção, qual que é o fluir dessa palavra. Jesus quer trazer algo novo para a sua vida, meu irmão. Algo tremendo, algo de renovo. Ele quer fazer arder a presença dele no seu coração. E sabe qual que é a graça disso tudo? Que a presença de Deus, ela arde em nós quando nós damos lugar, assim. E é maravilhoso, irmãos, quando nós glorificamos ao Senhor, quando as coisas vão de bem, né? Cada dia melhor. Ô, glória, a gente dança, celebra na presença do Pai, fala do amor dele, mas às vezes as coisas se apertam e a gente não tem essa força de reconhecer a presença de Deus. Mas nessa noite Ele quer trazer ao seu coração, firmar essa promessa que foi dita aqui hoje. Ele está com você, Ele está conosco, é a promessa dEle, aleluia. E aí a palavra diz assim, olha: e iam conversando a respeito de todas essas coisas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ah, mas não importa o caminho que você está, não. Se é de tristeza, se é de angústia, se é de desolação, se é de frustração, Jesus te encontra, aleluia. Ele te encontra, porque diferente de mim, diferente de você, Ele vê nós por dentro, Ele nos vê por dentro. Ele conhece nosso coração, Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe das nossas dificuldades. Quando nós estamos sorrindo para o nosso irmão, ou para quem está conosco em casa, nossa família, Ele sabe exatamente o que está no profundo do nosso coração. E às vezes nós temos a necessidade: meu Deus, eu preciso estar bem, porque eu preciso de cuidar de quem está comigo. E às vezes a gente se vê sozinho, porque você pensa: eu estou cuidando dos que precisam, quem vai cuidar de mim? Jesus está cuidando de você. Não titubie a sua fé,
Não sejamos como esses discípulos incrédulos, ansiosos. A ansiedade gera incredulidade. Quem de nós aqui temos andado ansiosos? Meu Deus, são tantas más notícias, são tantas situações que nos levam a um caminho de ansiedade, a um caminho de Emaús. Mas Jesus está aqui para trazer paz, renovo, aquecer o seu coração e dizer: segue firme, a promessa é viva. E aí continua o texto dizendo assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Jesus está perguntando para nós nessa noite, sabe, Ariane, o que nos preocupa? O que nos tira a paz? O que tem roubado a verdade do Evangelho do nosso coração? Quais são as mentiras de Satanás lançadas sobre nossas mentes? E o escudo da verdade, a couraça da justiça não tem estado sobre nós para que essas mentiras sejam travadas, sejam, paradas. Nós estamos muitas vezes desprotegidos, desatentos, e o Senhor nos chama essa noite a estarmos aos pés da cruz, aleluia, confiantes na palavra que Ele nos deu. Qual que é a palavra? A viva, aquela que você sentiu no seu primeiro dia de conversão, sabe? Aquela que você foi aprendendo dela, Cláudia, ao longo da sua caminhada, aleluia. Jesus, Ele é assim, Ele revela um pouquinho a mais para nós, Daiane, dia após dia. Mas como nós vamos receber essa revelação se nós não buscamos a Deus? Nós tivemos um propósito de oração de 15 dias com as nossas irmãs. Meu Deus, eu preciso dizer para vocês aqui, amados, que eu não tenho facilidade para orar. Misericórdia, você está como coordenadora do ciclo de oração regional e não tem facilidade para orar. Irmãos, eu não tenho. A gente ora porque precisa. A gente ora porque senão a gente morre. A Cláudia falou aqui, os irmãos ministraram aqui, se não for o Senhor em nós, nós estamos perdidamente perdidos. Desestabilizado, Cláudia, nós nos desestabilizamos. Por qualquer motivo, quando nós não temos, a presença do Senhor, nós nos desestabilizamos. Nós nos desesperamos. Ai, meu Deus, que desespero. Será que você já passou um momento na sua vida tão difícil que você se viu numa condição de desespero? É porque nós somos assim. Nós somos do céu, né? Nós somos servos de Deus, mas o medo, a tristeza, a desesperança, o desespero, ele sobrevém sobre nós, irmãos. Nós somos carne, nós estamos no mundo carnal. O Senhor já prometeu para nós, já tinha nos advertido que nós passaríamos por tudo isso, Ivana. Mas qual que é a nossa postura, Tião, diante dessas, presbítero Sebastião, diante dessa, desse medo? Dessa tristeza, dessa frustração, qual que é? É desesperar, Cláudia? É chorar? É espernear? Por quê? Por quê? Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em você. E através desse trabalho, isso gera, é como se fosse uma árvore, né? Nós somos árvores. E com ramos. E o Senhor vai trabalhando em nós e vai crescendo os ramos. E esse trabalho vai gerando um fruto na vida dos outros. E quando a gente entende isso, a gente consegue viver a paz que excede todo entendimento. Nós conseguimos sair desse lugar de ansiedade que nos cega e conseguimos estar no patamar da paz, aquela que excede todo entendimento. Aleluia! E é só em Deus, só em Jesus nós temos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Irmãos, como que nós debatemos com Cristo, né, não? Nas nossas dificuldades, a gente debate demais com Jesus. Jesus está ali, o que você precisa? Qual que é a sua preocupação? O que está te afligindo? O que pode ser maior do que a minha promessa sobre você? Sobre a promessa, sobretudo, de salvação? Irmãos, eu acredito que Deus, Ele tem vida de plenitude para nós. Nós devemos pregar a cruz e crer que nós vamos viver na glória, irmão, com tudo do bom e do melhor. Mas Jesus também prometeu plenitude para nós nessa vida, nessa terra. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, aleluia. Se não fosse assim, Jesus não teria falado isso. Porque para que Deus teria levado a nossas dores, as nossas enfermidades? No céu nós não vamos ter nada disso. Deus tem plenitude de vida para nós nessa terra. É preciso que nós
colocamos essa palavra no coração e creiamos nela e viva, mesmo que você está sem força. Comentei com vocês aqui do nosso propósito de oração. Comentei que Eunice, Pai do Senhor, minha amada, Deus te abençoe. E eu comentei com as irmãs, as companheiras, falei, gente, vou falar a verdade para você, gente. Primeiro dia, minha amada, dobrei o joelho lá no meu horário, a Marta lá da minha congregação ficou comigo no mesmo horário, e eu orei 10 minutos e já comecei. Jesus abençoa, Deus amado. E aí, por fim, eu falei, Jesus amado, tem um trem esquisito aqui. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí foram um dia, uma semana e meia. No final do propósito, irmãos, eu já estava, uau, top demais. Eu falei, Jesus, eu consigo sentir a tua presença, Deus, eu sei que o Senhor está aí. E aí eu comecei a discorrer, falando, trocando uma ideia sincera, sabe, adolescente? Trocando uma ideia, aquela federal, aquela top, com Jesus. Sem máscaras. Jesus quer se relacionar conosco sem máscaras. Eu posso ter uma máscara aqui, né? Nós estamos todo mundo mascarado, literalmente, né? Mas eu estou falando aqui daquela máscara de caráter, né? De pessoal. E nós podemos ter diversas máscaras, uma para cada ocasião, né? Assim? Mas Jesus, Ele conhece o nosso íntimo. E quando nós estamos diante do Rei da Glória, do Senhor dos céus, aquele que tudo faz e fez e ainda vai fazer por nós, não tem como fingir ser quem nós não somos. Então eu falei com Ele, Jesus, me ajuda, que eu não estou conseguindo orar, não. Me ajuda e eu preciso, Deus. Existe um compromisso aqui que nós firmamos na terra. E a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui será ligado no céu. E eu preciso, Deus, me ajuda. Talvez você também passe por esse tipo de coisa. Mas o Senhor quer fazer arder de novo no seu coração essa palavra que te fortalece, essa palavra que te traz verdade, que traz vida, que te cura. E eu falei com as meninas, gente, até os males no meu físico, Ivana, eu não estava sentindo mais nessa semana, irmão. Peguei lá o jeito da orar. Falei, peguei o jeito do negócio. É clamar ao Senhor que Ele vem. É clamar ao Senhor. Olha aqui, no caminho, eles estavam conversando. Jesus achou eles. Mesmo em meio àquele momento ali, aquele caminho de murmuração que eles estavam, de descrença, de incredulidade. Jesus não olhou a atitude incrédula deles. Jesus não olha a sua atitude incrédula. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, mesmo em meio às suas infidelidades. Ele é fiel, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Teu nome, Senhor. E nós vencemos os 15 dias de oração. E aí nós fizemos um encontro para glorificar o Senhor, para confraternizarmos, sabe, Vana, com as irmãs online. Nossa, foi legal. Eu fiquei meio apreensiva, né, Eunice? Será que vai dar? E deu. Porque tudo que Jesus coloca a mão, dá certo. Então fica tranquilo. Se Jesus está no negócio, pode ficar tranquilo, que pode ser que esteja tudo contrário, mas vai dar certo. Talvez não seja o que você entende como certo, mas vai dar certo. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E Deus tem um melhor para os seus filhos. Aleluia. E lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu ao Jesus, o Nazareno, enfim. Eles foram falando ali com Jesus tudo que tinha acontecido. Aí eles falam assim, ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo, já este é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Amados, a esperança deles estava o quê? Totalmente acabada. Estava acabado. Oh, Jesus falou tudo, nós andamos com Jesus, nós vemos Jesus fazer tudo e ele não entende nada. Jesus não venceu a morte, Jesus morreu, acabou tudo. Cadê tudo aquilo que nós imaginamos que fosse verdade? E agora? Quantas vezes nas nossas vidas nós recebemos do Senhor palavras falando, estou liberando sobre você essa promessa, estou liberando sobre você esse plano que o seu coração está buscando. Chegou o momento, chegou a hora, vai, passou o cavalo, monta em cima dele. Aí você, pau, monta em cima do cavalo. Chega lá na frente, o cavalo começa a titubear. Vai, cavalo, vai, não vai. Gente, mas foi Jesus que mandou eu subir no cavalo e eu subi. O que eu trago para mim, para nós? Irmãos, aos anos atrás,
Jesus me fez a promessa da maternidade. Só glória, aleluia, chorei demais, contei para todo mundo. Aí tinha gente que falava comigo assim: ô irmã, fica mais reservada, bobo, os outros é muito maldoso, não pede oração não, fica mais para você. Eu não queria nem aí, eu não estava nem aí. Eu quero falar, eu quero pedir oração, eu quero pedir Deus, eu quero que alguém que tenha a mesma fé, né, ou até muito mais do que eu, porque tem momentos que a sua fé está misericórdia, que você não encontra fé. Então, numa tentativa, né, de alcançar o coração do mestre, aleluia, você começa a pedir ajuda. E aí pessoas falavam comigo assim, sabe, irmão, não, você está abrindo demais sua vida. Amados, mas eu não estava nem aí para que os outros pensavam de mim. Eu queria que o Senhor fizesse na minha vida aquilo que o meu coração ardia, aquilo que fazia as minhas noites de sono serem ruins, aquilo que afligia o meu coração. Eu estava ali para os irmãos, sorrindo, pode ser, irmão, mas Deus sabe a ferida que estava no meu coração, os dias difíceis que eu passava. Às vezes você também pode estar assim, sorrindo para todos, mas dentro de você, para os seus, em casa, você se abre mais. Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa, não tenha vergonha de pedir oração. É claro que você não vai ficar contando sua vida para qualquer um, mas comunique aos santos do Senhor. Existem irmãos idôneos, irmãos servos do Senhor que oram. E nós tivemos nesse propósito de 15 dias orando. E nós vimos tantos milagres. Aleluia. Nós ouvimos tantas coisas que o Senhor fez. E nós não ouvimos tantas coisas que o Senhor também fez. Porque nós não ouvimos tudo. E eu glorifiquei ao Senhor. E aí eu pedi ao Senhor. Fiquei clamando por longos 8 anos. Aí por que eu estou te falando que às vezes Deus libera algo sobre sua vida? E aí no meio da caminhada você pensa, assim como os 2 discípulos a caminho de Emaús, o que aconteceu? Foi Jesus que fez, que falou, que realizou. O que aconteceu? Recebi o meu milagre, a minha filha, agora sim eu era mãe. Glória a Deus. Parece que esse filme, né? Assim, mãe, aí acende aquelas luzinhas, tadã, toda prosa. E eu saí, Wanda, era laço até no... Laço. É de 1 hora arrumando a menina. Dava brincando de boneca a menina. Enfim, vivi 9 meses assim, intensos, só glória. E aí quando ela fez os 9 meses, ela ficou ruim do nada. A menina estava boa hoje. Passou 2 dias, a menina já estava internada, indo para o CTI, porque deu problema no pulmão. Você acompanhou, não acompanhou, Daiane? Eu acho que a Daiane já... Não, você não acompanhou. Foi lá na Regional do Laguna, nós estávamos lá ainda. Oh, irmãos, eu fiquei desesperada demais. Eu falei, nossa, Deus me deu só o gostinho assim, ó, só o gostinho de ser mãe por 9 meses e vai levar embora. E eu não vou ter outro não, porque eu custei 8 anos para ter o primeiro, então o resto não vou ter mais. E o Espírito Santo de Deus, na porta de um CTI, envia umas pessoas cheias do Espírito Santo, talvez julgadas pelo seu estereótipo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não julgue o livro pela capa. Não aponte o dedo para as pessoas que você não conhece, aleluia. Não faça isso, você perde a oportunidade de crescer na presença do Espírito Santo. Você perde a oportunidade de receber de Deus uma porção nova, algo que vai aquecer o seu coração. E aí aquelas pessoas nos chamaram, eu e o Rony, ô pastores, vocês são pastores, né? E eu lá assim, né, irmão, só o pó da rabiola, misericórdia, só chorava, misericórdia, meu Deus, leva minha filha não. E eles chamaram e eu fiquei, irmão, eu nem dei conta de orar. E aí eles começaram a ministrar com um amor diferente, a qual tanto tempo eu confesso que eu não sentia, Cláudia. E aquele menino, sabe, eram jovens, era um casal jovem que estava com os filhos gêmeos deles ali também, na mesma situação da minha, no CTI, aquela coisa. Eles ministraram o amor de Deus sobre nossas vidas, e eles foram canal de Deus nas nossas vidas. O Senhor vai levantar canal de bênção dele nas suas vidas. Tenha sensibilidade do Espírito Santo para não julgar, amém? Não julgue, receba do Senhor, receba da glória do Senhor, receba do favor do Senhor. Ele está cuidando de tudo, aleluia. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam
nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Você já teve essa sensação que Jesus, pastor Sebastião, está falando ao seu coração? Meu filho, é Deus falando com você. E você está, sabe, mastigando ali, meditando naquela palavra. Mas, eu até sinto a presença de Deus, sabe? Mas, larga os mas. O mas, ele reflete a incredulidade, a impossibilidade. Não tem nada de mas não, Ivana. Se Jesus falou, eu vou acreditar. Aleluia, demora o tempo que demorar. Aleluia, seja nas circunstâncias que for. Se Jesus falou, Ele garante. Aleluia. Hoje eu estive lá na casa da minha mãe, fui almoçar lá com eles, irmãos. E eu venho de uma família católica, e só eu sou cristã evangélica, né? Eles são cristãos católicos, né? Mais ou menos praticantes, mas minha mãe sempre nos deu uma criação muito de oração, no conhecimento que ela tinha, sabe, Eunice? Mas assim, nos instruiu. E aí hoje ela me falava lá de uma amiga minha que andou comigo por longas datas e hoje passa por uma situação difícil, com medicação, depressão, crise do pânico. E aqui ela foi me contando aquilo e eu fui, oh Deus, me ajuda a orar, a fazer alguma coisa em prol. Nós perdemos o contato, que nossas vidas foram assim mais ou menos, sabe? Ela ficou para um lado e eu fui para o outro. A gente tem algumas, digamos assim, uma vida bem diferente. E aí o Senhor trouxe à minha memória assim, meu Deus, como que Deus faz nas nossas vidas? Deus é aquele que age com improbabilidades, não é assim? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, esse menino bonito aqui de camisa vermelha, ele tem potencial de ir longe demais, ele vai longe demais, olha o potencial do menino. O menino sabe falar bem, o menino é inteligente, o menino estuda, o menino é temente a Deus, o menino ora, o menino lê a Bíblia, glória a Deus, vai dar muito certo na vida, recebe aí, varão. Mas aí, às vezes, nós olhamos para o outro e falamos assim, você não tem ninguém para te dar um pontapé inicial, não, você entendeu? Você não aprendeu de nada, você sempre viveu no meio dos bobos, do povo bobo, povo que não sabe nada, que não tem entendimento de nada. É assim que Deus age. E aí eu fiquei pensando aqui assim, oh meu Deus, eu saí lá, minha família é muito simples, e hoje eu fico pensando assim, oh Deus, eu tenho tudo. Ah, por quê, irmão? Porque você ganha bem? Você tem algum cargo de excelência? Não. Porque o que eu mais pedia durante toda a minha vida, Cláudia, que era um casamento abençoado e filhos, Deus me deu. Eu tenho a maior riqueza do mundo. Aleluia, isso não é discurso demagogo, não, irmãos. Eu tenho a maior alegria do mundo, o maior tesouro. Aprenda a reconhecer o manifestar de Deus, o agir de Deus naquilo que você tem e não naquilo que você quer ter um dia. Perde tempo de viver a plenitude da vida porque não quer viver o que tem, não está grato com o que tem, quer sempre o que, eu quero, vou chegar lá. Não há problema nenhum em nós planejarmos. Nós termos sonhos, buscarmos por coisas melhores, isso é de Deus para nós. Mas aí, meu amado, quando você para de viver, sabe, começa a deixar de se alegrar pelo que você tem, pelo que você ainda almeja, você nem sabe se vai ter. Misericórdia, irmã, Deus tem o melhor para mim. Tem mesmo, por isso que muitas coisas que você quer, Deus não vai te dar, porque sabe que não é o melhor para você. Aleluia! E às vezes nós ouvimos isso, irmãos, ou até nos deparamos com essa realidade, quando você tem um desejo, um sonho, e você não recebe, você é frustrado, a gente fica de bicão, levanta a tromba. Mas Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, que vão adorá-lo em espírito e em verdade, aleluia, independente das circunstâncias, independente daquilo que você recebeu, daquilo que você buscou, daquilo que você achou, deixou de achar. Jesus quer um coração sincero, isso é o suficiente. Eu penso, irmãos, que nós estamos num tempo de parar, de largar muito de, como diz a Eunice aí, muito de mimimi. Chega dessas coisas, chega de bobeira.
Nós temos que ter, Jesus precisa de um coração disponível, irmãos. Ô irmã, eu não sei muita coisa não. Amado, se você tiver o coração disponível, o Senhor vai te levar onde precisa ir. O Senhor vai colocar palavras na sua boca. O Senhor vai colocar ações e amor no seu coração, para que a obra e o reino dele seja expandido. Aleluia! Essa semana eu fiquei tão feliz ali na nossa congregação, que já tivemos uma reforma ali algum tempo atrás, e já está precisando, assim, às vezes queima não é que é uma reforma, mas assim, queimou uma lâmpada, precisa de alguém para trocar a lâmpada. A descarga do vaso lá não está funcionando, Daiane, alguém precisa lá arrumar. E assim, a gente, né, coisou lá, vão lá, amor, vamos arrumar. Só que tem hora que um só não dá conta. Tem que ter uma coletividade, tem que ter uma comunhão, tem que ter uma ajuda, tem que ter equipe. Eu amo equipe, né? Eu acho que equipe é de Deus, porque a gente começa a delegar funções e a obra do Senhor vai crescendo, porque mais pessoas, né, ou seja, mais mentes, cabeças, pensam melhor, e Deus vai agindo de forma diferente na vida de cada um. E aí, levantaram lá 3 varão valorosos, cuidando da igreja com carinho, com amor. E aí às vezes a gente vê que para muitos, talvez até para nós mesmos, determinada situação não me vale. Eu só quero se eu tiver aqui, Tião. Se eu tiver aí, deixa para depois. Deixa um dia que eu não tiver nada para fazer, Eunice. Um dia que eu não tiver nada para fazer, eu vou lá. Ah, se der, eu vou, irmã. Oh, irmãos, Deus tem trabalhado tanto comigo, eu tenho aprendido tanto com Deus acerca do ajudar um ao outro, sabe? Às vezes você me pede uma ajuda, amado, se alguém está te pedindo ajuda é porque precisa. Ninguém vai te pedir uma coisa que não precisa, que é irrelevante. Se está te pedindo, se disponha ao outro. Esses dias nós falando lá em casa sobre o texto que fala que Jesus... quando Jesus fala, aquele texto, quando vão entrar no céu, Jesus separa, né, dos lados. Você me serviu, eu esqueci exatamente o texto, mas você não me conhece, deu água, quem tinha sede, você deu água, quem tinha fome, você deu de comer, né, e tal. E aí aquele lá a quem Jesus falava assim, uai, Senhor, quando é que nós te demos o de comer e o Senhor estava com fome e nós te demos de comer? É muito disso, irmãos. Quando nós fazemos algo que agrada o coração do Senhor, que está no coração de Deus, a gente faz com pureza, sabe? A intenção do nosso coração, ela é pura. Assim como quando nós fazemos algo, adolescentes, na obra, no reino do Senhor, seja para as pessoas, seja na congregação, seja, enfim, qualquer lugar, Deus conhece a motivação do nosso coração, Lindy. E isso faz toda a diferença. Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, nós falamos do evangelho, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Duro demais isso, irmãos. É tempo de nós pararmos e largarmos as coisas que não tem nada a ver, sabe? Que não, isso aí é bobagem. Tem que olhar para a cruz, tem que servir a Jesus, tem que honrar o Senhor, não só com nossas palavras, mas com nossas atitudes. E aqui eu não estou dizendo que isso seja fácil, mas é possível à luz da palavra, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor é o motivo pela qual nós não somos consumidos, não é assim? A graça do Senhor é o favor imerecido, Cláudia, que nos alcança a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. E aí, eles ficaram naquele dilema ali, falando com Jesus. De fato, alguns dos nossos não foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que elas disseram, aquelas mulheres. Mas não viram. Chega demais na sua vida, irmão. Se Jesus falou, você vai. Nós vamos, em nome de Jesus. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aleluia! Quando nós titubeamos, Jesus nos dá, sabe, aquela sacudida e fala, minha filha, não é a minha palavra, você conhece a minha palavra, você sabe que nós sofreríamos acerca dessas coisas que nós estamos vivendo. Por que então o desespero? Por que a ansiedade? Por que a tristeza? Por que a desilusão? Amados, sigamos e prossigamos em conhecer ao nosso Cristo, a estar com Ele, independente das circunstâncias que nos cercam. Jesus está com você, minha querida. Jesus está com você, meu irmão. Não para não. Caiu, deu um trupicão, levanta, sacode a poeira dos pés e segue firme.
Chega de coitadismo, irmãos. Esse sentimento de, sabe, coitada de mim, ninguém me vê, ninguém me conhece. Os adolescentes e jovens, né? Eu trabalho com pessoas, né? Meninos, meninas da faixa etária de vocês, e eu vejo muito isso. Aí eu falo com eles assim, ó, para de show. Vocês param de show. Né? Porque às vezes é um vitimismo, Cláudio, é um vitimismo que não cabe ao cristão. É um vitimismo, é um coitadismo, meu pastor, que não cabe, pastor. Cabe não, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Se nós estamos em dificuldade, Ele é aquele que peleja as nossas guerras. Nós não devemos andar jamais com a cabeça abaixada, não. Cabeça cabisbaixo. Ah, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, eu até ia, sabe? Eu ia lá, mas a irmã falou isso comigo, eu não fui. Ah, eu ia lá procurar emprego lá. Eles me chamou lá para ver o jovem aprendiz lá. Mas eu queria ir lá com a minha calça azul marinho escura. Minha mãe, em vez de lavar, lavou a preta. Não vou, não. Esse vitimismo não nos cabe. Eu estou aqui dando exemplos superficiais, tá bom? Valeu, galera? Eu estou dando exemplos superficiais, mas você no seu coração, você entende. Você entende o que o Senhor Jesus está trabalhando no seu coração, está falando na sua vida. Seja simples, receba a palavra do Senhor. Jesus está aqui, está ministrando na minha vida, na sua vida. Está nos mostrando, está nos dando a receita, digamos assim, de como viver melhor. A gente dá muita cabeçada, irmãos, por não abrir o nosso coração para Deus, sabe? A gente perde muito em não reconhecer a soberania, o governo do Senhor sobre nós. Quantas vezes nós reconhecemos a mão de Deus, que Deus está nos falando, que Deus está, olha, nos orientando, mas aquela não é exatamente o que você quer. Então o que você faz? Você recua, você não ouve. E aí lá na frente o que acontece? Você dá cabeçada, porque você tirou da mão daquele que tudo pode, o governo da sua vida. E aí você vai dar cabeçada, enquanto ele não voltar para o lugar de glória dele, aleluia. Existe um lugar na sua vida que Deus deve ser aquele que pega as rédeas, sabe? Então nessa noite, se permita viver algo novo. Ai, mais um culto, onde nós vamos falar que nós vamos viver algo novo. Irmão, não estou falando de culto, estou falando de transformação de vida. Estou falando de você ir embora para sua casa remoendo essa palavra, não minha, mas de Deus, porque assim eu vou fazer também. E amanhã você acordar, Jesus, hoje nós temos esse dia, segunda-feira, glória a Deus, o dia que o Senhor fez. Eu tenho essa demanda, Jesus. Eu não posso usar máscaras com o Senhor. Eu sei que isso está me preocupando, Deus, mas eu não quero me preocupar. Eu quero descansar no Senhor, aleluia. E Jesus te faz descansar. Isso é possível, aleluia. E Jesus foi lembrando eles. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, deu. Quando nós caminhamos com Jesus, na nossa vida cristã, a gente aprende tanto de Deus, mas aí vem as dificuldades, como a gente já colocou aqui, e tenta apagar, sabe? Jesus, assim, vamos parafrasear aqui, escrevendo a nossa história, as nossas experiências, sabe, Ivana? Aquele dia lá que eu, naquele cantinho do CTI, chorei ali igual menina, desesperada, depois de 5 anos e meio mais tarde, estava eu no mesmo hospital. Aí sim você viveu isso comigo, amiga. Daiane já viveu, a família dela já viveu isso comigo. Eu chorava no mesmo hospital, irmãs, vendo os mesmos médicos, os mesmos quartos pela vida da Ana, que foi diagnosticada com meningite. Eu via ali aquele desespero, vivia aquele desespero de novo, e eu chorando, o povo passando para lá e para cá, olhando para mim, tipo assim, não, coitada da menina, morreu alguém, ou está morrendo, e eu não estava nem aí, porque eu queria o favor de Deus. Não se importe com o que os outros vão achar, vão pensar de você. Seja você, meu querido, seja você, não queira ser o outro, não queira ter a identidade da Havana, que é uma bênção preciosa nas mãos do Senhor, mas seja você. Jesus criou você com as características próprias, e a missão que Ele tem para você é só sua. Certo é que se você não for, Jesus levanta outros,
Mas as características, a missão que Deus colocou na nossa mão é para nós. Aleluia! E aí, fica conosco, Jesus, fica conosco. Irmãos, embora eles não reconheceram ali Jesus, porque a forma de Jesus era outra, eles não reconheceram Jesus, né, como o Cristo. Ah, você é o Cristo, é o nosso Cristo. Não. Até então eles ainda não haviam reconhecido, mas eles tinham uma familiaridade, Ariane, eles tinham uma familiaridade com Jesus. Eles ouviam Jesus ensinar e pensavam assim: "Nó, que doido! Que doida, que é isso?" E Jesus falou: "Então beleza, então eu vou ir." "Não, vai não, fica aqui com a gente, já tá noite, tá tarde, fica com a gente." Nós, quando andamos com Jesus, nós criamos familiaridades, mesmo que em situações adversas, onde nossos olhos estão fechados como os olhos desses discípulos, nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus sobre nós, o amor, a misericórdia de Deus sobre nós. Quantas vezes nós nos sentimos esquecidos por Deus, irmãos? Vamos ser sinceros. Ô irmão, misericórdia. Não, amados, quando você sente tristeza, angústia, frustração, isso é só um outro nome para falar assim: "Poxa, Jesus parece que, né, esqueceu de mim." Mas Jesus não se esquece de nós. Seja no caminho da incredulidade, da tristeza, do medo, da ansiedade, do pânico, Jesus, ele te acha e te arranca de lá e começa a te ensinar, a trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Vamos trazer na memória aí de tantas situações difíceis que nós passamos e que hoje nós estamos aqui podendo dar o brado de vitória, dizendo que o Senhor fez em nós, dizendo que o Senhor fez através de nós. É isso que Jesus faz. Nos momentos que você está triste, Cláudia, Deus vai trazendo à sua memória o que te traz esperança. Não é você que vai pensando nos seus pensamentos, que vai se organizando. É o Espírito Santo de Deus que vai tomando rédea dos seus pensamentos, vai governando as suas emoções e você vai rompendo e vencendo em nome de Jesus. Aleluia! E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que simbolismo mais glorioso esse, irmãos. No partir do pão, os discípulos reconhecem quem é o Cristo. Aleluia! Jesus está dizendo, a vida na palavra. Quem que é a palavra? Jesus é o verbo, o pão que nos alimenta. A palavra é Cristo. Então quando nós falamos, nós pregamos a palavra do Senhor, mesmo com o seu jeito. Não precisa de você querer ser, imitar, fazer do jeito daquele que você, sabe, admira. É muito bom nós termos pessoas para admirar. Isso é bênção. Mas o melhor de tudo é nos encontrar em Cristo, sabe? Saber qual que é a nossa identidade. Para que Cristo me chamou? Qual que é a minha missão aqui na terra? Se nós ainda não temos isso claro na nossa mente, nós devemos buscar. E aí, no partir do pão, eles reconheceram a Jesus. Pregue a palavra, adolescente, na sua escola. Mais do que com suas palavras, sabe? É com a sua atitude. Nós estamos finalizando. Uma certa feita, o Rony comentando comigo, né? A gente ri de algumas situações que a gente aprende muito em escola. E aí ele me contando que foi a aluna dele, né? Recém-convertido e tal. E ele dando aula, e ele é bem difícil dando aula. Chato, assim, sabe? Pensa no professor difícil. Chato. Nem parece, né, gente? Que aquela cara bem-humorada que ele tem. Tadinha, aquilo é só casca, viu, irmãos? Coração de manteiga, é uma bênção. E aí, a menina, né, toda tal e pá, pegou a Bíblia, gente, sentada lá, a galera, os grupos de estudo e tal. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Aí a menina tá lá, folhando a Bíblia, porque Deus, Jesus é demais e tal, Jesus, tá pregando pra galera. Aí o Renan entrou e falou, isso alguns anos atrás, o Renan falou assim, ô fulana, vamos guardar a Bíblia, vamos deixar pro intervalo, né, o culto pro intervalo. Que isso, pessoa? Você tá viajando em mim? Viaja em mim não, filho. Aí o Rony, você tá doidona? O Rony virou pra ela e falou, você tá doidona? A menina falou assim comigo. E aí, ali, né, enfim, ele brincou com ela e tal. Mas o que eu fiquei pensando dessa história? Para nós. Para tudo há tempo. Às vezes nós lutamos em pregar a Jesus com as nossas falas, né? Vamos buscar aqui a palavra do Senhor, vamos falar de Deus, amém, glória a Deus, mas muito mais com as nossas ações. Às vezes nós vamos construindo com a nossa palavra, com a nossa fala, e as nossas ações vêm atrás desconstruindo.
E aqui eu estou contando esse caso de uma adolescente, mas nós adultos fazemos isso o tempo todo. Nós construímos com as nossas palavras e desconstruímos com as nossas atitudes. E a gente joga na conta de quem? Deus! Eu acho, não. Vamos buscar essa sensibilidade do Espírito Santo. A sensibilidade que esses discípulos, né, tiveram depois de uma conversa, depois de um caminhar com Jesus. Eles reconheceram ali através de um simbolismo, né, do repartir do pão, que Jesus já tinha tido essa atitude com eles antes. E que Deus nos abençoe, amados. Que Deus renove a nossa força. Que Deus traga essa verdade, sabe, como chama de fogo para aquecer o nosso coração. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. É isso que Jesus está colocando para nós essa noite. Mesmo com todas as frustrações, as dificuldades, Jesus está aqui para fazer arder de novo. Não importa se você está fraco, se você está desiludido, se você está entristecido, Jesus quer fazer arder de novo. Aleluia! Ah, Senhor, como Tu és bom. Eu agradeço muito, irmãos, a oportunidade de estar aqui. Eu confesso para os irmãos que toda vez que alguém fala comigo assim, você compartilha a palavra com a gente? Eu fico assim, né, muito lisonjeada, muito assim, meu Deus, mas quem é eu na fila do pão? Mas o que eu entendo com isso? A misericórdia do Senhor. Justamente, irmã Lu, justamente por não ser nós mesmos, que Deus às vezes nos coloca numa situação dessa. Porque se fosse nós mesmos, tinha nada, não vale nada, é casquinha. Mas Deus é grande. Deus continue abençoando a vida de vocês, as nossas famílias, continue orando por nós. E fiquei muito feliz de estar aqui cultuando ao Senhor, esse Deus maravilhoso, que tudo faz e tudo pode. Amém, junto com os irmãos. Eu agradeço. Aleluias, glória ao nosso Deus. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Temos aqui muitos visitantes nessa noite. Vocês que ouviram a palavra do Senhor ardendo nos seus corações. Essa é a noite. Essa é a noite de fazer uma nova aliança com o Senhor. Você que entrou aqui hoje, talvez se cansou de lutar pela frieza, cansou de lutar pelas perseguições, se encontra fraco na fé. Deus hoje quer fazer um novo compromisso com você, uma nova aliança com você. Se você sentiu o toque do Espírito Santo nessa noite, faça um sinal aqui com a sua mão. A igreja estará orando por você. Nós estaremos caminhando junto com você nessa nova etapa.